Bom, gente, conforme prometido, eu vou explicar aqui um tutorialzinho básico aqui para poder configurar o NUMM, para poder gerar o cabrilo para mandar para a organização do concurso CQWW-VHF. Para quem já acompanhou o vídeo da configuração do CQRJ-VHF, que foi publicado na TV Lab no mês passado, já está por dentro de como fazer a instalação. Para quem não tiver acompanhado, eu vou deixar um link aqui no rodapé do vídeo. Esse link aqui embaixo, você clica nele, ele automaticamente vai para a página do YouTube que tem a parte de configuração, instalação e configuração do NUMM, a parte inicial, né? Tem toda a configuração lá, mas a princípio é só a parte de configuração da estação, e na hora de criar o novo database e o novo contest, aí no caso vai ter que assistir esse daqui para saber como que continua, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é baixar o regulamento do site, tá? Então você vai lá em www.cqww-vhf.com. Ali você vai ter dizendo, né, como receber os logs, quais os dados que tem que ter no log, etc, que tem que ser em formato cabrilo, que a gente recomenda usar o NUMM, mas tem gente que usa o Logger32 e outros programas aí que também, para quem tem mais afinidade com eles, já está mais tempo aí utilizando, também pode ser utilizado, só gerar o cabrilo no formato do contest. Aqui você vai ter Release, aqui em cima essa aba, tá vendo? Quando você clicar, vai aparecer, além da data, né, tudo aqui tem para você ver. Rules são o regulamento. O CQWW-VHF ele não tem um regulamento em português, então eu vou tentar explicar mais ou menos por cima rapidinho, pelo menos a parte das categorias, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como funciona o contest, tá? Bom, aqui está o horário que começa, o horário que termina. Esse horário é o TC, tá? Você tem que lembrar que no Brasil é 3 horas a menos, então se ele começa às 18 horas o TC do sábado, são 15 horas aqui no Brasil, tá? Em Brasília, o horário de Brasília é 15 horas. E termina às 21 horas do domingo, que seria às 18 horas aqui do Brasil, tá? Então ele começa no sábado, às 3 horas da tarde, e termina no domingo, às 18 horas, horário do Brasil. Bom, o período do contest são 27 horas para todas as categorias, exceto a categoria QRP Hilltopper, que eu vou explicar mais para frente o que vem a ser essa categoria Hilltopper, tá? Aí você tem aqui todas as precauções, o que pode, o que não pode, por exemplo, fazer contato via telefone, VoIP, etc. Aí vamos à parte que interessa, que é essa daqui das categorias, tá? Categoria 5 operador all band. A categoria 5 operador all band, ela só pode utilizar um rádio e transmitir um sinal só, ou seja, você não pode transmitir em 2 metros e 6 metros ao mesmo tempo, tá? A categoria 5 operador single band, você vai operar somente uma banda, ou 2 metros ou 6 metros. Também é permitido somente um sinal de rádio, né? Você só pode transmitir com um rádio, um sinal só de rádio no ar. Não pode transmitir com 2 rádios, tô um FM, outro em SSB, e querer chamar CQ nos dois ao mesmo tempo. Não pode, não é permitido. 5 operador all band QRP. Essa categoria é uma categoria que você só pode operar com 10 watts de potência, tá? Essa categoria você pode usar ela tanto em casa como portátil. De repente você quer ir para um morro, ou operar de um parque, ou no meio do mato, qualquer lugar. Então o máximo que você pode utilizar é 10 watts, tá? Não é permitido utilizar mais de 10 watts. Categoria Hilltopper. Essa categoria é bom para quem gosta de ir para montanha, tá? Categoria Hilltopper, ela é interessante porque além dela ser QRP, né, é single operador QRP, você tem que trabalhar as duas bandas, tá? Trabalhar 2 metros e 6 metros, com no caso a mesma coisa que o QRP aqui, que é 10 watts, e no máximo por 6 horas contínuas. Ou seja, você vai pegar sua mochilinha, colocar sua bateria, o seu rádio, tablet, laptop, o papel com log para você anotar o que você quiser, vai levar lá para a montanha, montar suas anteninhas lá
e vai fazer essa categoria Hilltopper aí que normalmente o pessoal usa muito aí quem vai para topo de morro, né? Lugar que é difícil acesso para chegar com carro, o cara quer operar de um topo de uma pedra lá, que não tem como levar gerador, essas coisas. Então, o ideal, essa categoria Hilltopper seria no caso para isso, né? Como você só vai operar 6 horas, não há necessidade de ter uma bateria de carro, de caminhão junto. 6 horas aí com 10 watts, duas bateriazinhas de no-break de 7 amperes aí, um painel solar qualquer aí já resolve. Se for operar como a maior parte do acontece durante a noite, pega um horário bom aí de propagação e já vai com as bateriazinhas carregadas e manda brasa, né? Tem na vertical, se tiver condições de levar uma direcional, uma dipolo para 6 metros ou até uma MOX, são dois elementos para 6 metros, é interessante. É uma categoria muito interessante para quem gosta de participar de grids raros, etc. Né? Tá? Bom, a categoria Hover. A categoria Hover também é interessante que você pode fazer ela do carro. Tá? A categoria Hover você pode operar de vários grids. Por exemplo, você está lá em GG66, aí você opera lá por 5, 6 horinhas, aí resolve para GG67, pega, opera mais 5, 6 horinhas lá. Você pode repetir todos os contatos que você fez, que eles são contabilizados, né? Que vai entrar nesse novo grid. Aí sai de lá e vai para um outro grid. É um pouco trabalhosa, mas pode operar até 2 operadores, tá? Na categoria Hover você pode operar até com 2 operadores. E tem que usar você tem que usar o sufixo T/R depois do indicativo. Então, por exemplo, se ficasse PY2 alfa alfa, ia ficar PY2 alfa alfa barra R, né? Para você poder entrar nessa categoria Hover, tá? Aqui está escrito Hover Station 1 Monitor no more than 2 operators. Então, não mais do que 2 operadores. Você pode fazer sozinho a categoria Hover, pode ir em 2 operadores para poder fazer aí os 2 metros e 6 metros, tá? Multioperador. Multioperador é 2 ou mais operadores. Vai ter que operar nas duas bandas, 6 metros e 2 metros simultâneos, com somente um sinal por banda. Ou seja, você pode ter um rádio transmitindo em 6 metros e outro em 2 metros, mas você não pode ter 2 rádios transmitindo em 6 metros e 2 em 2 metros, tá? No caso aí seriam só dois transceptores para poder participar dessa categoria. Você até poderia usar aí 3, um para rádio escuta, caçador, etc, mas só é permitido um sinal por banda, tá? Station N categoria, set hover, QRP Hilltopper, single location, home portável, é isso daí. Então você pode operar num local só, em casa ou portátil, que no caso seria quem vai para morro, né? Aqui tem o que tem que ser passado, né? O grid locator com 4 dígitos. No caso nosso aqui é GG66, aqui de São Paulo, o pessoal que está aqui em São Paulo. Multiplicadores, tem aqui os cálculos todos, aí tem que ler todo o regulamento aqui para saber como funciona o sistema de multiplicadores, etc e tal, tá? Mas a ideia aqui é mostrar mesmo como se configura o N1MM. Depois tem que enviar esse log lá para a organização do concurso. Deixa eu até ver onde que está o formato. Ó, tem que ser enviado até dia 3 de agosto e para poder ser eleito, né, para poder valer no contest, senão não vale mais, ele vai entrar só com check log, com formato Cabrilo, criado pela maioria dos programas de log, e tem que mandar e-mail para esse endereço aqui, tá? Tá escrito aí na tela, cqwhf@cqww-vhf.com. Na linha de assunto é apenas o call sign, apenas o indicativo da estação, tá? Só isso. E anexa o arquivo em log que a gente vai explicar já já no N1MM. Bom, baixou esse PDF, leu ele direitinho, já escolheu a categoria que você vai fazer, vamos lá. Vamos configurar agora o N1MM. Vou diminuir aqui. Bom, feito isso, você vai configurar agora o N1MM para poder usar no contest. Então o primeiro passo é config, change station data,
Você vai colocar aqui todos os dados da estação que vai operar. No caso, PY2, eu vou operar aqui como PY2 alfa alfa. Você coloca o indicativo da estação que vai operar, o seu nome, tá? Coloca o seu nome, o endereço completo, porque eles necessitam desse endereço depois para mandar o certificado, no caso você pegar alguma colocação. Então ele tem que estar certinho aí, tá? O endereço, o bairro aqui no Andes 2, o estado, né? Cidade, o estado, o CEP e o país. O grid correto, no caso aqui o da Lab São Paulo é o GG66RL. CQZone e TUZone, isso aqui no caso para esse contest não sai no log, mas é bom pôr. Tem o link aí embaixo para saber qual é o CQZone e TUZone do Brasil. Classe da licença, station, antena, o nível do mar, a altura da antena, isso aqui não importa, não precisa pôr nada. ARRL Session DX, tá? Para quem não é de fora, para quem é de fora dos Estados Unidos ou as da região lá tem que ser DX. E hover você vai colocar, se caso você for fazer hover, vai usar aqui o /R e tem que colocar o grid da estação aqui, tá? No caso eu vou colocar aqui GG66 porque eu vou ter que dar um exemplo do hover. Aí o nome do clube, tem uma categoria clubes lá também. Caso você não tiver nenhum clube ou nenhum grupo, ou não fizer parte de nenhum e quiser mandar os pontos, tem que dar uma verificada na lista lá dos clubes que estão ativos. Tá o link aqui no rodapé, vou deixar ele aqui no rodapé do vídeo. Só clicar que vai cair em cima da página onde tem o nome de todos os clubes aí, grupos que já estão cadastrados lá no site da CQ. O seu e-mail completo, certinho, direitinho aqui o e-mail. SMTP Server pode deixar do jeito que está. Então é isso aí. Eu vou deixar ele como hover, porque o que acontece? O hover é a categoria mais difícil de configurar. Por quê? Porque ela usa vários grids. Então a partir do momento que você colocou o /R aqui e colocou os 4 primeiros dígitos do grid aqui, o que vai acontecer? Você vai dar OK, vai criar new database, tá? Para quem assistiu o outro tutorial e já participou de contest de VHF, ele já criou um chamado vhf.mdb, tá? VHF no caso, né? O .mdb é a extensão só, mas no caso de VHF ele seria para todos os contests de VHF. Então você já cria um banco de dados com o nome VHF e salva. Ele vai estar como new aqui, a princípio, né? Mas você coloca lá VHF e salva. Para quem já fez, já vai ter esse banco de dados aqui, então não há necessidade de fazer novamente. Então eu vou cancelar e vou utilizar esse mesmo database, que é esse aqui, né, que a gente está usando, tá? Primeiro aqui, new login database aqui, ó. Pode ver que eu estou usando o vhf.mdb, tá? Que é aquele database que eu criei aqui no new database. Então vamos criar um novo log nele, tá? Para quem fez o CQWW, o CQ RJVHF, ele vai estar como VHF Spring aqui, não é, tá? No caso do CQWWVHF, você vai ter que achar aqui na lista, tem a ordem alfabética, ele fica lá na letra C. Tá como CQWWVHF, tá? Esse aqui, ó. Vou descer um pouco mais. CQWWVHF, tá? E vai clicar nele. A categoria hover, ela é complicada pelo seguinte, porque você vai fazer ela como single operador ou multi, né? No caso você vai deixar ela como single operador. Band tem que ser AL para hover, tá? A potência aqui depende da sua classe, mas normalmente a gente usa low, né? Que é até 100 watts. Overlay nada, Mixed também deixa aqui como Mixed, porque pode fazer em todos os modos, em modos FM, CW, SSB. Só vale um modo por contato, ou seja, se fizer em FM você não adianta fazer em SSB porque dá dupe, já foi feito, a não ser que seja em outro grid, aí você pode fechar em outro modo.
Isso eu estou falando na categoria Rover, tá? Estação, tipo da estação, aí você vai colocar aqui Rover, tá? Não tem tempo a categoria, assistido ou não, tanto faz. Um transmissor GG66 é o grid, o indicativo dos operadores. Se quiser deixar mesmo o indicativo barra E, você deixa, senão você coloca o indicativo do seu e o do outro colega que estiver operando, só com espaço, né? Você coloca, por exemplo, seu indicativo, espaço, indicativo do outro colega que estiver fazendo o hover e dá OK. O que vai acontecer? Ele já vai aparecer aqui, ó, Hover QTH GG66, tá vendo? Que foi que a gente colocou aqui na configuração do Station Data, tá? Eu estou explicando o Hover primeiro porque ele é o mais complicado. Depois a gente vai para os outros modos que são os mais facinhos. Quando você logar um contato, por exemplo, vamos dizer que eu fiz aqui Zulu Victor 2 kg, tá? Todo mundo já conhece. Ele estava em GG66, loguei ele, tá? Já está aqui no meu log, GG66, eu fiz de onde? Do GG66. Vamos fazer uma outra estação. Por exemplo, o Fábio está em Pico do Itapeva, então o indicativo dele é PY2FAC. Ele me passou o sinal de 59 no grid GG77. Aí vamos dizer que o PY2NF foi lá para a Serra do Lobo. Vou colocar lá PY2NF GG76, tá? Então todos os meus contatos, eles vão ficar com Hover QTH aqui de GG66, ó, tá vendo? Que é onde eu tô agora. Aí eu resolvi sair daqui de GG66 e ir lá para GG67. O que eu vou fazer? Eu vou aqui em Config novamente, Change Station Data, e vou mudar esse Hover aqui para GG67, tá? Mudei para GG67, deu OK. Agora o que acontece? Hover QTH aqui ficou como GG67, tá? Então os contatos que eu loguei como GG66, eu posso fazer todos eles novamente. Então vamos dizer que eu resolvo fazer de novo o Zulu Victor 2 kg, tá lá GG66. Vocês viram que ele não deu dupe. Por quê? Porque eu não fiz ele ainda desse grid GG67. Quando eu logar ele aqui, ele vai aparecer como GG67 que fez o GG66. Então ele conta também, tá? Esse contato ele conta de novo. Vou fazer de novo o PY2NF, tá aqui, ó. Eu vou lá e já tá lá. Claro que isso aqui é uma explicação por cima, ainda vou explicar a frequência que está errado, banda, etc. Eu vou voltar novamente, vou criar novamente o database, mas é só porque, como tem algumas pessoas que gostariam mesmo de participar dessa categoria, que você pega o seu carro e sai rodando por aí 2, 3, 4 grids, inclusive o PY2CDR na edição passada ele participou aí de 3 grids diferentes, então é interessante que a pessoa saiba como que é feita a configuração do hover aí, tá? Bom, eu vou voltar aqui no config, vou tirar aqui o Station Data, vou tirar aqui o hover fora, porque a gente vai configurar ele agora para tira o barra R também, né? Não vai ter mais esse barra R, porque todas as outras categorias não são barra R. E também não precisa desse grid do hover aqui. Vou dar OK. E eu vou criar um novo login database para começar do zero, tá? Então vamos lá. Para quem for operar single operador, você tem 4 opções diferentes de fazer como single operador. A princípio, você pode fazer como single operador all band, que vai fazer 2 metros e 6 metros, tá? Potência high ou low, tanto faz. Estação fixa. E no caso aqui vai o seu indicativo, tá? Você tem a opção de single operador single band, que você pode fazer ou 6 metros ou 2 metros, tá? Você tem a opção ao QRP, você é obrigado a fazer as duas bandas, como QRP, que é só 10 watts, tá? E você tem a categoria Hilltopper, que é QRP também, que no caso a Hilltopper é aquela que eu comentei a respeito de ir para morro, tá? Então a Hilltopper aqui é a estação portátil, tá? Você vai colocar aqui como portátil.
Só que tem que lembrar de um detalhe, a categoria Hilltopper ela só pode operar durante 6 horas, então você tem aqui o Time Category, que você tem que mudar ele para 6 horas. Então você só pode operar durante 6 horas o concurso como Hilltopper, tá bom? Então eu vou deixar um pouco na tela aí, quem quiser até pausar. Categoria Hilltopper, a configuração é essa, tá? Single operador, all band, QRP, portátil, assisted ou não importa, quantidade de transmissores, normalmente a gente sempre usa um, né? E o seu grid com 4 dígitos, tá? O indicativo do operador, então é isso daí. E o time categoria que seria para o Hilltopper, que é para quem vai para a montanha e se aventurar aí, tá? A categoria 5 operador, para quem não vai ser Hilltopper, vai fazer all band, QRP, no caso seria fixa, tá? E desabilita esse NA. Então, vou deixar um pouco na tela aí para vocês verem. Essa seria a categoria single operador QRP, que também tem que fazer as duas bandas, 2 metros e 6 metros, tá? No máximo 10 watts, tá? Lembra que o grid aqui é o grid de vocês. Tem muita gente mandando log errado aí com grid que vem aqui no programa, o Fox, Tango, alguma coisa lá que eu não lembro qual agora, Fox Mike, alguma coisa lá, que não é aquele lá. Você tem que clicar no link aí embaixo, achar a cidadezinha onde você está, clicar lá em cima da sua casinha e achar o lugar que você está. O seu grid sai correto. Então, aquele grid você vai copiar e colocar aqui com 4 dígitos. Que no caso do CQWW é 4 dígitos, não é 6, tá? Então, essa é a configuração para single operador all band. Single operador single band, você tem duas opções. Ou é essa, low, né, no caso, single operador 6 metros. Vou deixar aberto aqui para vocês verem como que fica, tá? Single operador 6 metros, tá? E single operador 2 metros, que é a outra opção que você tem também para fazer single operador aí, de casa, do morro, seja onde for, tá? Como multi-operador, você só tem a opção de all band, tá? Multi-operador só tem a opção de all band. No caso, station é fixa ou portátil, tá? Eu prefiro usar fixed, que dá menos problema na hora de fazer o log, porque a opção portátil ela pede para você usar como running ou não, é um pouquinho chata. Então eu prefiro utilizar ela nesse formato e gerar os logs independentes. Eu gero um log de 6 metros, um log de 2 metros e depois mando os dois logs. Mando os dois num e-mail só. Ou manda 2 e-mails independentes, né? Um com 2 metros, outro 6 metros, mas na categoria multi-operador. Feito isso, vamos voltar aqui para single, né? Que a maioria do pessoal vai fazer single operador. Single operador. Vamos dizer que seja só 2 metros. O cara vai fazer só FM ou coisa desse tipo. Então a configuração no caso seria essa, tá? Seu indicativo aqui, né? Aquele que você colocou lá. Tá tudo certinho, belezinha, tá? Confere se não tá errado e dá ok. Pronto. Eu acabei de criar um log novo com a categoria single operador 2 metros. Primeira coisa, como foi explicado no outro tutorial, colocar aqui uma frequência qualquer de 2 metros. O modo, vamos dizer que eu vou fazer FM, eu coloco FM. Se for USB, você coloca lá USB. Se for CW, você coloca CW. Podem ver que aqui em cima está mudando o modo que eu estou e aqui do lado também, tá vendo? CW, tá? Não pode esquecer disso. Como eu vou operar só 2 metros, não há necessidade de mudar a frequência, porque no log depois não sai a frequência, ela só sai que foi feita na banda de 144. Para quem for fazer 50 MHz e não tiver o cabo CAT ligado, vai ter que tomar cuidado em colocar aqui também quando for passar para 6 metros. Se no caso aqui a pessoa for operadora all band, single operador vai fazer 6 e 2 metros, aí tem que digitar aqui
quando for mudar para 50 MHz, 50 e 100, qualquer frequência aí de 50 MHz, para poder logar o contato, senão ele vai ficar na banda em modo errado. Ah, mas eu tô aqui, tudo bem, estou em 50 e 100 USB, vou fazer um contato em CW. Escreve CW, dá Enter, ele já vai passar aqui para 50 e 100 em CW, tá? O certo é digitar, sempre que você for mudar de frequência, você digitar a frequência que você vai fazer aqui e o modo. Tanto faz com um ponto ou sem um ponto. Eu fiz um teste aqui, vou até mostrar novamente, tá? 50.120, por exemplo. Se der Enter, vai em 50.120. Se digitar 50.120 também, botar 130, né, para diferenciar da outra lá, também vai. Então, usa o ponto se quiser, não há necessidade, tá? Vamos dizer que eu faço um contato aqui com a estação Zulu Victor 2 kg. Vai, Zulu Victor 2 kg, eles estão em. A gente está em CW, né? No caso, vou botar o grid aqui, GG66. É o grid que ele vai me passar. Vamos dizer que eles estão em GG67. Vai, estão lá no Lopo, por exemplo. Tá? Loguei a Zulu Victor 2 kg em CW. Uma vez fechado o contato com a Zulu Victor em CW, eu não posso mais fechar com ela em nenhum outro modo na banda de 50 MHz. Mas eu posso fechar com ela em 2 metros. Aí vamos dizer que o colega pergunta, oh, você tem 2 metros? Aí tenho, vamos lá para 2 metros? Vamos, tá operando na frequência tal. Aí você pega e vai lá na frequência tal, no 44500, aqui, qualquer frequência. Em que modo? Ah, tá em USB, beleza, USB, digito USB, pronto. Se eu colocar Zulu Victor 2 kg de novo aqui, tá? Ele já vai, a partir do momento que você deu o primeiro tab, ele já vai aparecer aqui embaixo, né? Porque eu já fechei o contato com ela em 50.130, em CW, né? No caso, 599 e GG67. Eu vou fechar com ela em USB, tá? Como eu falei, o interessante é digitar a frequência que você está, porque depois no log, quando você quiser conferir, é muito mais fácil para você saber que frequência que você estava, que você fechou o contato. Às vezes você precisa voltar para confirmar alguma coisa e o cara está lá no running, você anotou um grid errado e quer confirmar com ele se era aquilo mesmo, fechar novamente. Então é bom anotar a frequência certinha ali sempre, tá? Isso aí para quem vai fazendo papel, etc, também teria que anotar hora, frequência, grid, RST. Então o programa ele é muito mais rápido para se fazer isso. Loguei ele em USB, tá? USB em GG67. Acabou. A Zulu Victor 2 kg eu não fecho mais contato com ela, porque eu já fiz ela nas duas bandas. O CQRJ-VHF você pode fazer, poderia fazer eles em FM, em CW, que contaria pontos. No CQWW-VHF já não conta, é um contato por banda por estação, independente do modo. Então se você for fazer, se você fez em FM, não adianta mais fazer em CW e USB, porque não vai contabilizar, só vale um contato por banda, independente do modo, tá? Terminou de fazer os contatos, o que vai fazer? Vai fazer, como está no outro tutorial, vai salvar o cabrilo, que é o que o pessoal tem tido mais dificuldade. E é muito fácil, tá? File, generate cabrilo file, tá aqui, ó, generate cabrilo file. Ok, sim, e vai salvar esse cabrilo. Pode ser na pasta nativa mesmo do NUMM. Se você já tiver algum log, que nem por exemplo aqui eu tenho py2alfalfa.log, que era de um outro contest que eu fiz, e o meu é o mesmo indicativo, o que eu faço? Eu venho aqui, renomeio ele, tá? Boto aqui um 1 ou o nome do contest, vamos dizer aqui que era o CQRJ-VHF, tá? Renomeei esse log aqui, tá? E aqui eu não posso esquecer que eu tenho que colocar o PY2alfalfa, tá? Que seria o indicativo que eu estou utilizando. O seu indicativo, tá? O indicativo que você está operando a estação. Eu vou tentar gerar também um enrover para ver qual o efeito que ele dá aqui, porque como ele tem o /R e o Windows não aceita a barra porque ela é um caractere especial que define subpasta. Então eu vou gerar esse py2alfalfa.log aqui, tá? Ok.
Vou conferir se todos os meus dados estão aqui, ó, Clube Labre, acontece CQVHF, operador single, assistido, todas as bandas que eu fiz 2 metros e 6 metros, tá lá, tá? Mixed, potência low, transmissor 1, já aparece tudo aqui direitinho, meu log tá aqui feitinho certinho, tava em GG66 e passou o GG67 lá do grid de ZB2K, foi um contato 50 MHz e um 144 MHz, tá? Então meu log tá certo. Agora vamos mudar isso daqui para a categoria hover só para fazer aquele teste se o que acontece se eu operar como hover, qual o efeito que ele vai dar na hora de criar o log, tá? Que eu não fiz esse teste ainda, mas a gente vai fazer aqui ao vivo. Vamos mudar aqui a categoria para hover, né? Alband Station Hover, tá? E vamos ver qual o efeito que ele vai dar. Aqui ele já não me deu. Eu tenho que, mas já está aqui o grid. Deveria ter aparecido aqui o grid hover. Ah, tá. É porque como eu já loguei esses contatos, então eles não vão entrar com o grid hover. Eu vou deletar os dois para a gente fazer novamente. Eu vou aproveitar que o PY2FAC está aqui já. Aliás, eu tenho que digitar primeiro aqui a frequência, né? Não posso esquecer. 44500. Vamos dizer que eu estou em 44500 em FM. FM, Enter. Vou fazer um contato com o PY2FAC, que está lá em GG77, tá? No Pico do Itapeva. Então, na categoria hover, eu vou fazer aqui. Eu já loguei dois contatos como GG66, eu vou voltar aqui no Change Station Data e vou mudar aqui o grid do hover, tá? Para GG67. Eu saí daqui do Tatuapé e fui para GG67, dou OK aqui. Então eu vou fazer o que? Como eu mudei lá o grid, eu vou ter que digitar de novo a frequência, vamos dizer que está em 530, modo FM. Só que agora o meu grid ele ficou como GG67 do hover, tá? Então eu vou colocar lá, por exemplo, o PY2FAC novamente, FAC, GG77, vou logar ZB2K novamente, GG67, tá? Então vocês viram que aqui, ó, eu tenho contato com essas duas estações em GG66 e tenho contato com elas duas em GG67. Agora nós vamos gerar o cabrilo para ver o que vai acontecer. File, generate cabrilo file, ok, sim, ele dá um R somente no log, tá vendo? Ele não aparece a barra, mas aqui a gente tem que deletar esse R, tá? Para mandar o log. Porque senão, se for o Alfa Alfa Romeo e me enviar o log também, vai dar conflito lá. Então não pode deixar o R, vai ter que apagar ele para depois salvar o log para poder enviar, tá? Tá dizendo que já existe, ok? Então ficou lá certinho. Que é esse em 144, tá? Em FM, todos eles. PY2 alfa alfa barra R, hover. Em GG66 e em GG67. Então eu fechei dos dois grids, eu fechei o contato com eles, tá? Vamos botar mais uns contatos aqui, tá? Vou botar aqui o PY2 Bravo Índia, vai. Eu não sei o grid dele, mas vamos dizer que ele está em GG76. Acho que o dele lá é 66 também, ou 67, mas GG76. Ó, eu estou continuando no grid 67. Vou mudar de grid. Resolvi sair daquele lugar que eu estava e vou lá para outro lugar lá longe lá. GG76 eu vou. Vou de novo aqui no config, Change Station Data e vou mudar aqui o grid onde eu estava para outro grid. Pronto, ele já mudou aqui, ó, tá vendo? Hover QTH, GG76. Então eu posso fechar de novo todos esses contatos que eu fechei com esse pessoal aí, eu posso fechar novamente.
No caso aqui eu estou clicando em cima porque eu estou na mesma frequência, mas ela não vai te dar essa opção quando você estiver em frequências diferentes, porque você vai ter o tempo de deslocamento, aquela estação não vai estar mais ali, etc. Então você não vai ter, não vai aparecer essa opçãozinha de você clicar se eles não estiverem aqui do lado, tá? Ah, quanto ao uso do DX Cluster, eu já expliquei no outro tutorial como que fazia para usar o DX Cluster. Você clica aqui que é onde está o seu indicativo. Eu uso o servidor Victor Echo 7 Charlie Charlie, tá? Você clica aqui em SHDX, ele já vai te dar as estações que estão no cluster aqui, que foram spotadas nos últimos, se você não mexer na configuração do programa nos últimos 30 minutos. Você clicou em cima, ele já sobe para cá e o rádio já vai para a frequência. Só tem que tomar cuidado com o modo. Se você não tiver a CAT, é interessante você colocar no modo aqui sempre, né? Vamos dizer que ele está em USB. Vou colocar aqui USB. Clica em cima dele, ele já desce. Aí é só perguntar o grid para ele, ele vai te falar o grid. Você vai colocar lá Fox, Whisky 54, por exemplo. Estou dando um exemplo, lógico que não é esse grid. Mas eu vou conseguir fazer um contato com esse cara lá em 2 metros, um país aí fora. Deu Enter, ele já vai descer aqui feito pelo GG76 esse grid novo aí, tá? Então eu acho que o básico aí para poder usar o NUMM para esse contest é esse, tá? É interessante que todo mundo assista o vídeo do outro tutorial, que é esse link que está aqui. Eu vou deixar esse link aqui, que você vai clicar e vai assistir o tutorial que foi feito na palestra de VHF, para saber como fazer, para quem não tiver intimidade com o programa, saber como instalar, configurar tudo direitinho, tá? Então, dessa parte do tutorial mesmo, a gente só vai saber aí como configurar para o CQWW VHF. Claro que tem um monte de outras coisas que dá para se configurar no NUMM, mas já é uma coisa muito avançada, o tutorial ficaria muito grande, é complicado de se explicar tudo que dá para se fazer no NUMM. Às vezes até quem tem já intimidade com ele se atrapalha um pouco. Eu mesmo tive alguma dificuldade para fazer esse tutorial, porque na hora de salvar uma coisa ou outra dava algum erro, alguma coisa assim. Então eu sei que muita gente vai ter problema, e quem quiser é só perguntar, pode postar aí nas perguntas dos vídeos que eu respondo todas as dúvidas dentro do meu alcance, tá? Se ver que se alguém mais que tem mais intimidade com o programa quiser acrescentar alguma coisa também é interessante comentar. Uma vez feito o log, sempre aqui, né? Salvar aqui, file, generate, Cabrillo, file é Cabrillo, tá, gente? O Sport Adif, teve gente me perguntando para que servir esse Sport Adif to file. Quando você usa algum log, tipo por exemplo, você vai usar o EQSL, ou vai usar o log do QRZ, ou então o próprio HRD, e você quer gravar lá o seu log, todos esses contatos que você fez, ou o próprio LotW, aí você tem que exportar ele em ADIF, tá? Você vai aqui em Export ADIF to File, vai criar ele com o indicativo e vai salvar ele em ADIF, tá? Para poder enviar, fazer o update lá para Clube Log, EQSL, o próprio log o logbook do QRZ.com e mais alguns outros aí, né? Então o ADIF é onde vai te dar todos os dados esses dados que você fez aqui da estação, a potência, a altura, tá tudo naquele ADIF ali, tá? Mas ele pro contest, para enviar para a organização do concurso, não serve, tá? O que serve pro concurso é o file generate Cabrillo file. Lembrar sempre, ler o regulamento antes direitinho para ver qual categoria você se encaixa melhor, ou qual que você acha que vai ser uma experiência nova para você. Se tiver alguma dúvida é só perguntar, pode mandar e-mail para mim nesse e-mail que está aqui no vídeo, que a gente responde com o maior prazer. O radioamadorismo é isso, é sempre passar informação para o pessoal que tiver dúvida, e se a gente tiver dúvida também, de repente alguém perguntar e eu também não souber responder, a gente tem colegas aí que tem bastante intimidade com o programa que pode responder e a gente repassar aí pro colega que tiver dúvida, tá bom? Isso é um básico para quem já usou o NUMM,
Tá novamente o link aqui para quem quiser assistir o outro, que era do CQRJ VHF, que tem as configurações de instalação do CQRJ VHF, para poder assistir esse aqui depois mais ao contento. Mas a princípio, para quem já fez outro conteste de VHF, esse aqui é o bastante para você poder participar aí no mês de julho do CQWW VHF, tá? Aquele abração para todos, PY2LCD.